Hello everybody, seja bem-vindo ao podcast mais gostoso da internet para você aprender inglês, o inglês para brasileiros. Eu sou o professor Ivan e trouxe hoje um tópico super interessante para você aprender um pouquinho mais com a gente. English for Brazilians, the most delicious podcast to learn English. O tópico de hoje é uma sugestão da nossa teacher Fernanda. Thanks, Fernanda, for your suggestion. Você sabe que esse podcast é patrocinado pela nossa escola, The Flash School, que você acessa no nosso site, www.theflashschool.com. E a nossa teacher Fernanda sugeriu um tópico muito legal, que são as diferentes maneiras de se falar a palavra ponto em inglês. Nós temos ponto quando você fala .com.br, você tem ponto quando é um esporte, você tem ponto de ônibus e você tem diversos tipos de pontos. E aí, como que fica isso em inglês, né? Geralmente o inglês ele é mais simples, né? É uma palavra só, que para nós em português geralmente são diversas palavras. Mas com a palavra ponto acontece o contrário. Nós temos a palavra ponto para dizer um monte de coisa, só que em inglês as palavras são diferentes. Então, vamos entender aqui como expressar cada uma delas e depois você sabe, se esse já é o seu segundo, terceiro, quarto podcast, você sabe que nós colocamos o conteúdo lá no nosso site, theflashschool.com, na área do nosso blog, na área de podcasts. Ok? Então vamos lá. Primeira maneira de se falar ponto que nós vamos falar aqui é a palavra dot. D-O-T. Dot. Ok? Dot a gente utiliza para falar daquele ponto quando você fala o site. Por exemplo, www.theflashschool.com. Então a maneira mais utilizada, mais comum da palavra dot é quando eu utilizo endereços eletrônicos, a área de TI. Vamos para o próximo que seria ponto de ônibus. Ponto de ônibus a gente usa a palavra stop, que seria parada de ônibus. Então alguém pode falar assim, where is the nearest bus stop? Onde fica o ponto de ônibus mais próximo? Bus stop. Stop, a palavra parar, S-T-O-P. Então lembre-se disso, ponto de ônibus, bus stop. Ok? Outra palavra que nós utilizamos também seria quando você fala sobre um ponto de encontro. Nós vamos nos encontrar, o ponto de encontro vai ser lá em frente à casa não sei de quem. Então você chama de spot. Spot, S-P-O-T. Spot. Oh, our spot is in front of my house. Nosso ponto de encontro é em frente à minha casa. Mas também spot você pode usar quando ficam aqueles pontinhos. Vamos pensar que se você fosse pintar um portão e aí de repente a tinta espirra e aí você fica com a camiseta cheia de pontinhos na pele ou na camiseta, né? Então são spots também. Spots são esses pontinhos de tinta. Serve também. Aí, logicamente, seguindo a mesma lógica, se você fica doente, por exemplo, pega uma catapora da vida ou alguma outra coisa e você fica cheio de bolinhas no corpo, então aqueles pontinhos vermelhos, serão chamados também de spot. Então, são pontos bem legais aí para a gente destacar. E a palavra point, que lembra de fato ponto, né? Point, gente, pode significar várias coisas que eu vou explicar aqui agora para vocês. A gente usa point, por exemplo, para falar, qual que é o seu objetivo nessa conversa? Qual que é o seu ponto? Qual que é o ponto da discussão? Então você pode usar what's your point in the discussion? Né? Ou na afirmativa, olha gente, o ponto é o seguinte, our point is, e aí você continua. Lembrando que point is spelled P-O-I-N-T. P-O-I-N-T. Então a ideia é sempre de objetivo. Qual que é o objetivo do projeto? What's the point of the project? Então point vai ser mais usado com respeito a esse tipo de assunto. O ponto final, falando aí de língua portuguesa, ponto final. Então nós temos o ponto final também no inglês e ele se chama period. Muito louco, né? Totalmente diferente. Period. P-E-R-I-O-D. Period. Então, você
falou e olha, não esquece de colocar ponto final no texto, ok? Oh, don't forget to put a period in the last sentence. Então, period, ponto final. Também chamado de full stop, tá? No inglês britânico, full stop é uma maneira de chamar o ponto final, que é period. E outra aqui que eu coloquei, que será a última, como você sabe, nosso podcast é sempre curtinho, objetivo, seria os pontos que você toma quando infelizmente você se corta e aí você precisa, né, ou se machuca lá e o médico fala, olha, eu vou ter que dar alguns pontos aí, né, para fazer o fechamento aí direitinho, né, para cicatrizar. E aí esses pontos que são dados na pele quando nós, né, passamos por isso se chamam stitches. S-T-I-T-C-H-E-S. Stitches. S-T-I-T-C-H-E-S. Então, por exemplo, eu posso falar, oh, I cut my finger and I need a few stitches. Eu cortei o dedo e preciso de alguns pontos, né? A mesma ideia vai funcionar também, né? Me ocorreu aqui agora, se você rasgar a calça e precisar costurar, dar aqueles pontos aí na calça, vai acontecer a mesma coisa, tá bom? Então, olha que legal, aprendemos sobre uma palavra do português, que é a palavra ponto, mas para não usar errado, nós temos então dot, stop, spot, point, stitches and period. Palavras que vão ser usadas cada uma no seu contexto e você aprendeu aí com a gente no podcast de hoje como usar corretamente. Esqueceu de alguma? Não lembra? Quer dar uma checada? Acesse o nosso site, theflashschool.com. Entra lá, fica sabendo dos nossos cursos. Temos o curso de inglês. De qualquer tipo que você precisar, nós temos sempre uma coisa para te atender. Temos também o curso de Libras com o melhor professor da região do Vale do Paraíba de São Paulo. Então, não deixe de nos contatar, não deixe de aprender inglês. E continue aprendendo com a gente aqui, um pouquinho de cada vez, no podcast mais gostosinho da internet. Thank you very much. I'm Teacher Ivan and this is Inglês para Brasileiros, the most delicious podcast to learn English. Thank you so much and bye-bye. English for Brazilians, the most delicious podcast to learn English.